Peraí. Apresentação aula invertida do 9º ano. Vamos lá, pode começar. Bom dia. A gente vai falar sobre o Ivan Puni, que no final a gente vai explicar, porque todo mundo chama ele de Jean Paulini. É difícil falar o nome dele. Tá, vou apresentar aqui. Aqui, Jean Paulini, que é o nome artístico dele. Assim. Ivan Paulini Albrecht nasceu em 1892, ou seja, ele passou pela Primeira Guerra de 1914, depois pela Segunda Guerra, 1939, depois pela Revolução Russa de 1917. E ainda quando ele nasceu em 1892, ele havia passado pela Patrulha Caçada. Aqui tem a biografia, a carreira e anos de exílio. Primeiro, biografia. Ivan Puni Albrecht é que tem umas coisas em russo aqui, mas tem a apresentação. Quem quiser ler, quem quiser ler, pode ler. Ok. Pode ficar à vontade. Vai. Ivan, a família era de antecedência italiana. Ele é neto de um proeminente compositor italiano de música e balé, Cesare Pugni. Puni nasceu em seu treinamento formal em Paris, em 1910 para 11. Na Academia Julien, em outras escolas, onde pintou em estilo fauvista. Ao retornar à Rússia, em 1912, ele conheceu e exibiu com membros de vanguarda de São Petersburgo, incluindo Kazimir Malevich e Vladimir Taklin. Ele fez uma segunda visita a Paris em 1914 e retornou a São Petersburgo em 1915, devido ao início da Primeira Guerra Mundial. Só um instante. Carreira. Certo, beleza. Pode continuar, era isso. Carreira. É aqui que eu vou falar logo a parte em que ele começou a assinar. Na França, ele assinou seus trabalhos com o nome Jean Paulini, para distanciar sua nova prática artística da anterior, realizada na Rússia em 1900. Puni se tornou um cidadão francês. Ele morreu em 1956. Ele, acho que foi o por último modo dele, foi o suprematismo, que é um movimento artístico russo, centrado em formas geométricas básicas, particularmente o quadrado e o círculo, e tido como a primeira escola sistemática de pintura abstrata do movimento moderno. Seu desenvolvimento foi iniciado por volta de 1913, pelo pintor Kazimir Malevich, um dos primeiros que ele se juntou para expor suas obras. Em 1918, na mostra do O Alvo, em Moscou, Malevich expôs o quadro preto sobre um fundo branco. Eu não consegui achar, que tem umas imagens borradas no Google, mas é um quadro totalmente preto e tem um quadrado branco no meio. Em Um Mundo Sem Objetos, livro publicado em 1927 pela Bauhaus. Malevich descreveu a inspiração que deu origem à poderosa imagem do quadro negro sobre o fundo branco. Eu sentia-se apenas uma noite dentro de mim, e foi então que conheci a nova arte, que chamei de suprematismo. Obrigada, agora. Aqui tem só a carreira dele. Puni realizou exposições em Tauá de 5 a 0,5, ambas realizadas em São Petersburgo. Agora é a Hannah. Obrigada. Oi, gente. Bom, o Ivan Puni, ele nasceu em Kokala, ele tem, como a Gisele falou, ele vem de uma família de origem italiana. Ele é neto de um eminente compositor italiano de música de balé, Cesare Pugni. Ele recebeu um treinamento formal entre 1910 e 1911 na Academia Julien e em outras escolas, onde ele pintou em um estilo derivado fauviste. Na França, em 1924, ele assinou um trabalho chamado Jean Paulini. Em 1946, ele se tornou um cidadão francês e ele morreu em Paris em 1936. Aí algumas curiosidades sobre ele, que ele é um pintor russo, um artista suprematista e cubofuturista. Ele estudou em Paris, como eu disse, em 1910 entre 1911, onde ele se dedicou ao fauvismo.
Quando ele regressou na Rússia, ele conheceu e fez exposições como artistas da vanguarda russa. E eu não consigo falar o nome deles, mas um deles foi o Vladimir Taplin. Obrigada. Professor, Obrigado eu quero mostrar só uma imagem de uma das obras dele, que Perfeito. é o interior. Deixa eu voltar a apresentar aqui. Essa imagem, ela já é menos suprematismo. É o interior, criação em 1950. Jean Pugin, que era como ele assinava as obras dele. Entendi. Interessante, né? Ciclone Funk. Obrigada. Muito bem, muito bom. Gostei. Ei, professor, tipo assim, ó. Professor, e só para não dizer que eu não dei créditos, quem me ajudou a fazer a apresentação foi a Maria Eduarda. Ótimo. Parabéns, Eduardo. Bora nós. Ei, professor, tipo, uma dúvida, tipo assim, eu vou apresentar com a Eduarda, né? Certo. Aí, como eu vou apresentar com ela vai falar primeiro que eu, aí ela pode apresentar enquanto eu falo. Tipo assim, ela botar aí como se estivesse apresentando, só passando e eu falando. Pode, dá certo. Dá sim. Eu antes, agora, por favor. Sim, fiquem à vontade. A casa é de vocês. Eu começo, né, antes. Antes? Pode começar. Ele sinalizou que você é o cara. Tá. Então, eu vou falar sobre o Não Gabo, que ele foi um escultor russo que se destacou no movimento do construtivismo. No construtivismo russo, na arte cinética, o Não Gabo se destacou no movimento do Agitprop e participou na exposição documental 1 em Kassel, não sei direito. Ele nasceu no dia 5 de agosto de 1890 em Briansk, na Rússia, e faleceu em 23 de agosto de 1977 em Waterbury, nos Estados Unidos. A formação dele foi na Universidade de Munique, Ludwig Maximilians, algo do tipo. Ludwig. A filha dele se chamava Nina William e o seu irmão, que é o Anthony Pivsner, que foi um dos únicos parentes que eu consegui achar o nome. Algumas obras dele foi o Spiral Team, Construção Cinética e a Construction Online. O período dele foi o construtivismo russo e a arte moderna. Obrigado. Vou deixar agora com o meu manual. Ótimo. Só um instante. Calou. Cadê você? Pronto, liga o microfone. Pode começar. Boa tarde, meu nome é Anderson, né? Boa tarde. Aí eu vou continuar sobre. Boa tarde. Eu vou continuar sobre o que meu amigo Vitor estava falando. E eu vou falar sobre suas ideias e sua teoria da arte do Gabo. A essência da arte do Gabo era a exploração de espaço que ele acreditava que poderia ser feito sem ter que retratar uma massa. Suas primeiras construções, como a cabeça número 2, eram experimentos formais em descrever o volume da figura sem carregar a sua massa. Outra preocupação de Gabo, como descrito no Manifesto Realista, era que a arte necessitava para existir e funções ativamente em 4 dimensões, incluindo o seu tempo. Visão de Gabo é imaginativa e apaixonada. Ao longo dos anos, eram exposições que têm grande imenso entusiasmo por causa do poder emocional presente em sua escultura. Muito obrigado. Ótimo, deixa eu mostrar. Esse aqui, a cabeça número 2. Boa. Que é exatamente a estrutura que você mostrou. Pessoal, agora posso apresentar a minha agora? Aqui, e a chamada cabeça número 2. Carregar. Deixa eu falar um negócio. Aí, ó. Foi
Alguém fala agora, alguém fala agora. Fala alguma coisa agora, qualquer coisa. Alguma coisa agora. Ai, caramba! Não Certo, Fala então vamos agora. prosseguindo. Aí, boa. Valeu. Eu só vou falar agora o meu agora, viu? Posso começar? Pode. Eu vou falar sobre o Vladimir Evgrafovich Tatlin, que nasceu em Moscou no dia 28 de dezembro e faleceu em no dia 16 de julho de 1885 e 90 calma aí, é de 1953. Ele foi Com um licença. pintor, Com licença. escultor. Olha, Oi? qual o ano de nascimento dele? 1885. Ah, certo, perfeito. Ele faleceu em 1953. Ele foi o primeiro teórico do construtivismo e foi um grande incentivador do movimento. Com o triunfo da Revolução Soviética, lá de 1917, Tatlin teve a oportunidade de traduzir suas ideias no projeto Monumento à Terceira Internacional. E pode dizer que praticamente todos os projetos arquitetônicos da época ambicionavam mais do que a tecnologia daquele tempo. Sobretudo, em um país como a Rússia, poderia ser capaz de propiciar. Bom, o exemplo mais conhecido desse tipo de problema é justamente o Monumento à Terceira Internacional, cuja maquete Tatlin apresentou em Moscou no ano de 1920, que é uma grande espiral de aço circundada uma pirâmide, um cone, um cilindro de cristal, rotativos e concebidos para alojar escritórios e salões. Bom, esse monumento é considerado o ponto alto de todo o trabalho artístico do Tatlin, que passou a trabalhar como um cenógrafo em 1933. E a despeito da posterior proibição da arte de vanguarda, ele foi um dos poucos criadores experimentais a não abandonar a União Soviética, vivendo em Moscou até morrer aos 67 anos de idade. Algumas obras do Tatlin tipo o Marinheiro, que é um autorretrato, o Marinheiro que foi feito em 1912, o Le Tatlin, que é meio que uma espécie de um avião, tipo um modelo de um avião meio estranho, né? O Le Tatlin, feito em 1930. Tem também o quadro dele que se chama Carne, só Carne. E um último que eu vou citar aqui, que é o Caveira no Livro Aberto. É uma caveira em cima de um livro aberto. Tá bom, é isso. Essa é a minha apresentação. Muito boa a explicação, eu gostei. Muito boa a explicação. Agora quem? Você fez só? Você fez só? Sim, fiz só. Então tá, deixa eu apresentar aqui algumas obras do Tatlin, né? Porque às vezes a gente... Ter uma ideia do que ele fez. Aí uma figura, ó, sujeito bonito, né? Quantas obras dele? O marinheiro, o pescador, né? Le Tatlin aqui, ó, foi comentado por você. Comentar ele aqui. O monumento que eu falei também, o Monumento Internacional 3. Modelo, né, são 3 aqui. E aí, vamos ver. Que mata, parece um muriçoca. Qual foi a próxima que tu falou? Eu falei do Carne e do Marinheiro. Caveira em cima do livro aberto. Cadê o marinheiro?
Eu creio que deve ser esse aqui. Tradução um pouco errônea. Deve ser esse aqui. Aí o marinheiro, o autorretrato. Esse é o pescador. Pescador, na verdade. Né? E o marinheiro. Não, pescador, eu acho que seja, né? Ah, tá aqui, tá aqui. Onde? Esse é o marinheiro. Vamos lá. Então, vamos seguindo. Perfeito. Pronto, próximo. Eduardo. Pode ser eu e a Marina? Qual é o artista que vocês escolheram? O Lyubov Papova. A mulher. Ah, Lyubov, né? Fica à vontade. Tá, só... Dá pra ver? Apresentação. É. Pronto, agora sim. Tá. Perfeito. Ok. Calma aí. Então tá. Então, boa tarde. Eu e a Marina, a gente ficou com o Lyubov Papova, onde a gente vai falar sobre a vida dela e a arte dela. Pra gente entender um pouco, a gente tem um contexto histórico do que aconteceu. A Papova passou por muitas coisas desde que começou as suas viagens para o mundo da arte, até do seu casamento. Primeiro, no começo da Primeira Guerra, ela estava viajando, indo para a França, e ainda estava desenvolvendo estética, que era o cubofuturismo. E quando voltou para casa, estava passando pela Revolução Russa. E mesmo assim, ela desenvolveu outra estética, o construtivismo, e acabou se casando. E ela também tem várias exposições memoráveis, sendo duas delas em 1916, outra em 1918 e outra em 1921. A gente vai ter 4 tópicos. A gente vai falar primeiro sobre a biografia, depois as viagens, depois a estética e depois as exposições e algumas fotos das artes dela. Primeiro, a biografia e juventude. Lyubov Papova nasceu em 24 de abril de 1989. Morreu em 25 de maio de 1924. Ela foi uma artista da vanguarda russa, cuja estética é transversal aos movimentos cubistas, suprematista e construtivista, com trabalhos no campo de pintura e do design. Foi também uma raridade no mundo essencialmente masculino da arte soviética. Uma curiosidade é que o Lyubov, ela, trabalha com arte, mas depois de um tempo, ela passou para o comércio têxtil, ou seja, ela fazia estampas como se fosse para blusas ou para qualquer outro tipo de pano. E outra coisa, ela fazia parte do Supremo, que eram grupos de artistas que eram somente dedicados aos supremacistas, onde estava o Ivan, estava Kasminha e o Alex Cassandra, alguma coisa assim, quando se fala o nome direito. Em 1918, casou com o historiador de arte, Boris, do qual teve um filho. O Boris ele morreu no ano seguinte com febre tivoide. E Papova adoeceu também, mas ela se recuperou. E agora a juventude. Papova nasceu em Indonskoye, perto de Moscou, no seio da família abastada de Serge, um bem-sucedido comerciante têxtil e patrão das artes, e de Lyubov Vaslevenia, oriunda de uma família profunda culta. Lyubov teve 2 irmãos e uma irmã. Serge era o mais velho, seguindo Lyubov, Papel e Olga. Papel tornou-se um filósofo e guardião do legado artístico da sua irmã. O povo cresceu manifestando um profundo interesse pela arte, especialmente pela pintura do Renascimento italiano. Aos 11 anos, começou a assistir às aulas formais de arte na sua residência e, por volta dos 18, estudou com Stravinsky. Em 1908, foi admitida nos estúdios privados de Ion e Ivan. Agora eu vou falar um pouco sobre as viagens. Vó viajou frequentemente de modo a descobrir e aprender através de diversos esquistos de pintura, mas interessasse sobretudo pelos ícones antigos russos, pelas pinturas de Giotto e pelas obras da pintura italiana. Em 1909, viajou até Kiev e no ano seguinte a Pskov e Novgorod. Em 1918, visitou outras cidades antigas russas, incluindo São Petersburgo, de modo a aprofundar o conhecimento sobre os ícones. Em 1912, trabalhou no estúdio
moscovita, conhecido pela A Torre, com Ivan e Vladimir, tendo também visitado a coleção de pintura francesa moderna. Durante os anos de 1912 e 1913, estudou arte com Nadvedza, em Paris, onde conheceu Alexandra Yosby. Depois de regressar à Rússia no final desse ano, trabalharia com Tallinn e os irmãos Vernis. Em 1914, viajou para a França, no período em que se começava a desenvolver o cubismo e o futurismo. Aí aqui a gente tem um mapa de onde, mais ou menos, ela viajou. Ela viajou por São Petersburgo, Kiev, Pskov, Novgorod e Paris. Pronto. Agora é a minha amiga Marina que vai falar. Marina? Passa aí o coisa, vai. Passa aí outra coisa. É isso, obrigada. Eu vou falar sobre as estéticas e as exposições da moça aí, né? Pois é. Ela trabalhou na procura de arquiteturas pintáveis. Depois de uma primeira incursão pela estética impressionista por volta de 1913, na obra Composição com Figuras. E se encontrava, ela ensaiava com um ramo próprio russo do cubofuturismo, que era uma fusão das duas influências da França e da Itália. Pode passar. Pode passar, tá. Ela tinha três tipos de estéticas: o cubofuturismo, o suprematismo e o construtivismo. O cubofuturismo foi um dos movimentos russos que misturou elementos cubistas e futuristas. O suprematismo foi um movimento artístico russo, centrado em formas geométricas básicas, como o quadrado e o círculo. O construtivismo foi um movimento estético, político, com forte influência na arquitetura e na arte ocidental. Pode passar. O cubofuturismo começou a partir do ano de 1914 até 1915, a sua casa em Moscovo, que se tornaria um ponto de encontro para artistas e escritores. Em 1914 e 1916, teve um conjunto com outros artistas da vanguarda, como Alexandra Exter e Olga, e esses escritos aí, que contribuiu com as suas exposições Valetes de Ouro em Petrogrado e Elétrico 5 e 0.10 em Moscou. Pode passar. Pode passar. Bom, também, com o suprematismo, os planos sobrepostos de Popov e as cores desmarcadas possuem a presença objetiva do espaço e materiais de realidade. Em 1918, casou-se com o historiador de artes Boris von Eyding, do qual teve um filho. Von Eyding morreria no ano seguinte com febre tifoide, como a Eduarda falou. E ela também adoeceu, só que ela se recuperou. O construtivismo, em 1917, a par do seu trabalho suprematista, tinha produzido os padrões para tecidos e trabalhado em publicações e cartaz agitprop. Em 1918, ela contribuiu com a série arquitetônica de telas para a 10ª exposição estatal, Criatividade não objetiva e Suprematismo. Pode passar. Aí eu vou falar agora sobre as exposições. A sua primeira exposição foi em 1910, Valetes de Ouro I, que aconteceu em Moscou. Em 1912, teve Valetes de Ouro II, que também foi em Moscou. A sua terceira exposição foi em 1915, a Exposição Futurista Elétrico 5, em Petrogrado. Em 1916, 0.10, que também foi em Petrogrado. E nesse mesmo ano, teve sua outra exposição que se chamava A Loja, que foi em Moscou. Em 1918, teve a 10ª exposição estatal, Criatividade não objetiva e Suprematismo. Em 1921,
é 5 vezes 5 igual a 25, que aconteceu em Moscou. É isso. Ótimo. Eduardo, liga o microfone. O microfone está desligado. Oxe, desculpa, não sei quem foi que tá apresentando. Ah, está apresentando ainda. Então, a gente vai mostrar agora um pouco das pinturas dela. Como a Marina falou, ela tinha 3 tipos de estética, só que ela acabou indo pro suprematismo. Então, obrigada. Ok, tá ótimo. Eduardo, volta um pouquinho para a gente dar uma olhada nessas obras, por favor. A gente dá uma ideia. Interessante. As formas geométricas. Suprematismo, especialmente as formas geométricas do cubo. Os triângulos, círculos. Pronto. Obrigado, viu? Tem que apresentar? Não, é só você parar de apresentar. Tá ótimo. Agora sobrou quem? Isaac. Sobrou eu. Tá à vontade. Tem que ligar a câmera, né? É bom. Espera aí, vou mesmo. Eu vou falar sobre um escultor chamado Antonie Pevsner. Espera aí. É o irmão do Tatley, né? É. Ou irmão do Gabo. É o irmão mais velho do Alexei Pevsner e o Não Gabo, como você acabou de falar, né? Uhum. Ele nasceu em 30 de janeiro, no ano de 1886, e morreu em 12 de abril de 1962. Ele foi um escultor, né, que nasceu na Rússia, e ele nasceu em Oraiol, no Império Russo. É uma família judia, ok? Entre os criadores do termo construtivo e pioneiro da arte cinética. O irmão dele, que é o Alexei Pevsner e não o Gabo, descobriram um novo uso para metais e soldagem, que fizeram um novo casamento entre arte e matemática. Então, o que é que eles fizeram? Eles meio que descobriram, né, um jeito de juntar a arte e a matemática. Eles fizeram algumas coisas lá, e daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo aqui. Pevsner morreu em Paris, aos 76 anos, e peraí, deixa eu ver uma escultura dele aqui. Tem o dinamismo em 30 graus, que ele usa triângulos, ele usa triângulos e uma esfera no meio, acho que uma esfera, uma esfera no meio, e outro triângulo deitado. Ele usava muito dessas coisas de esculturas, de figuras, não, como é o nome? De figuras, enfim. Essa criação está na Universidade da cidade de Caracas. Mais alguma coisa? Não. Eu acho que mostrar aqui mais. Procurei dinamismo de 30 graus. Olha. Então, ela é muito semelhante à obra do Gabo, né? Eles usavam muita forma de fazer usar. uma escultura de Antonie Pevsner, um dos artistas mais representativos da corrente construtivista russa. Fundou-se especialmente em 53 pelo projeto Síntese de Artes Maiores da cidade universitária de Caracas. Muito bom. Beleza, gente. Alguém mais quer fazer algum comentário? Faltou alguém? Eu só queria dizer isso. O Matheus faltou. Matheus, né? Pois é, ele estava com você, era isso?
Não, tava não. O Gustavo saiu. Gustavo saiu, ele disse que está sem... A internet não tá boa, não sei o que. Faltou aí pra gente o Rodchenko, né? Do que vocês apresentaram, ele vai trabalhar fotografia. É um fotógrafo. Oi. Que horas acaba a aula hoje, por favor? Já vamos acabar, já. 5 horas. Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas do Rodchenko, só para a gente encerrar. Rodchenko ser um artista plástico, porém o trabalho dele é mais voltado para a fotografia. Vamos lá. Então aqui a gente tem umas obras dele, só as imagens dele. E Rodchenko. E uma das obras aqui, outra obra dele. Outra. Trabalha muito. Então, vale a pena vocês darem uma olhada nele também depois, tá? E parabéns pelos trabalhos, gostei. Vocês tiveram a preocupação de procurar, de pesquisar. Alguns criaram os slides, ficou muito bom, viu? Parabéns a todos que se empenharam. Eu passei também um trabalho, um exercício para vocês a respeito de uma música. Eu fiquei meio desconfiado. Eu vi a tarefa lá e eu pensei que eu tivesse mandado para o senhor. Tá, eu vou dar uma olhada. Eu também acho que eu tivesse mandado aquilo. Vale me derrubar. Eu vou dar uma olhada. Pronto, aquela tarefa lá, ela é uma música francesa, composta em 1915, falando sobre a situação das crianças durante a Primeira Guerra Mundial. Isso aí para a gente ter uma sensibilidade, sentir como era a situação naquele momento ali da guerra, né? Aí ele vai citar a França, é evidente, né? Ele fala das crianças francesas, vai citar as crianças sérvias, as crianças belgas. Aí eu gostaria que vocês olhassem a tradução, não precisa copiar a tradução, mas vocês fizessem um pequeno texto do que vocês sentiram, né? Do que vocês acharam daquela música dentro daquele contexto histórico que ela foi composta. Tá bom? E aí quero que vocês mandem também os exercícios que eu propus, assistam a videoaula do período entre guerras, né? Eu fiz um resumão geral e as questões que vocês responderem vai fechar o capítulo e aí na próxima aula a gente corrige juntos, tá bom? Então, gente, obrigado a todos, boa tarde, bom fim de semana, tá? Bom fim de semana, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Okay. Sim, avisem para os dois, Matheus e Gustavo, se eles quiserem apresentar na próxima aula, eu vou dar 10 minutos. 5 para cá. Para não ficarem sem nota. Obrigado. Tchau, tchau, Marinho.